Professor Jefferson Santos aqui. Bora lá para a nossa aula de radicais. Raiz enésima de um número real, tema da nossa aulinha de hoje. Então, considere o número real A e o número natural N, N maior que 1. A raiz enésima de um número real, A, é indicada pela expressão raiz enésima de A. Esse carinha aqui a gente chama de índice, setinha vermelha, e esse carinha aqui a gente chama de radicando. Importante entender que esse n tem que ser maior que 1. É um número natural e tem que ser maior que 1. Não existe raiz primeira. Começamos sempre na raiz quadrada. A primeira raiz, o índice é 2. Depois raiz cúbica e assim por diante. Ok? Por isso essa parte da definição aqui. Uma coisa importante de se entender é que o índice 2 ele pode ser omitido, ou seja, não precisa aparecer. Na verdade, não aparece. Isso é uma convenção matemática. Para examinar esse conceito de raiz enésima, vamos separar o estudo em dois casos. Quando o índice for par, bem importante isso, e quando o índice for ímpar, também é bem importante isso. O primeiro caso é quando o índice for par. No caso de o índice ser par, exemplo, raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado, isso é 7 vezes 7, resulta em 49. Raiz quadrada de 27,04, ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 27,04? Esse número é o 5,2. Então, encontrar a raiz quadrada é encontrar o número que multiplicado por ele mesmo resulta no radicando, que é aquele carinha que está ali dentro da raiz. Ok? Raiz sexta de 729. A pergunta é, qual o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 729? Esse número é o número 3, note. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Qual deveras é a raiz de 256? Ou seja, a raiz oitava. Ou seja, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes dá 256. Esse número é o número 2. Número 2 multiplicado por ele mesmo. 8 fatores iguais a 2 dá 256. Ok? Veja outros exemplos. A raiz oitava de menos 256. Essa raiz não se define nos números reais. Na verdade, quando o índice for par, o radicando jamais pode ser negativo. Guarda isso. Quando o índice for par, o radicando jamais pode ser negativo. Nesse caso aqui, ó, o índice é par, é 4. O radicando não pode ser negativo, menos 81. Então, não se define em reais. Por que isso acontece? Não existe um número negativo que multiplicado por um número negativo dê um número negativo. Sempre vai dar positivo, né? Se você tiver uma quantidade par de fatores negativos, isso vai dar um número positivo. É importante notar a diferença entre as expressões menos raiz de 9 e raiz quadrada de menos 9. Isso daqui é o oposto da raiz quadrada de 9, ou seja, menos 3. E esse aqui não existe, não se define. Simologia matemática aqui significa não existe. Então, não se define no conjunto R, que é o conjunto dos números reais, a raiz quadrada de menos 9. Não só a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta, a raiz oitava, raízes de índice par, o radicando não pode ser negativo. O segundo caso é o caso de os índices serem ímpares. O índice n é ímpar. Podemos dizer que, dado o número real A e o número natural n ímpar, a expressão raiz enésima de A, raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a n é igual a A. Confuso, né? Vamos melhorar isso. Sempre que você quiser a raiz enésima, esse cara sendo ímpar, por exemplo, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo, olha aqui, o índice e o expoente. 2 ao cubo igual a 8. Beleza? B elevado a n igual a A. Aqui já pode ser admitido que seja negativo, né? O radicando seja negativo. Por quê? Porque existe, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8.
Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. E se nós tivermos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, quando o índice é ímpar, lembrando que o índice é esse carinha que aparece aqui, ó, em cima da raiz. Quando o índice é ímpar, é possível que haja a raiz de um número negativo. Beleza? Raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Raiz quinta de 3.125 é 5, porque 5 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes é 3.125. Se for negativo, pode existir? Se o radicando for negativo, só vai existir se aqui for ímpar. Se for par, não existe. Não se define em R. É menos 5 nesse caso, por quê? Porque menos 5 uma vez, 2, 3, 4, 5. Vai dar menos 3.125. Lembre aqui das regrinhas de sinais, tá? Menos e menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos. Muito bem. Observação. Sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se raiz enésima de 0 igual a 0. Raiz quadrada de 0, 0. Raiz 25, não sei nem falar isso, de 0 é 0. Raiz 103 de 0, 0. Raiz 7.855 de 0, 0. Raiz de qualquer raiz de 0 é 0. Ok? De boa, suave, tranquilo, né? Vamos lá. Bora resolver alguns exercícios. É trabalhando que a gente, é exercitando que a gente aprende. Raiz cúbica de menos 8, já vimos qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8, negativo. Esse número é o menos 2. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai dar menos 8. Ok? Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Só pôr aqui menos 2. Show? Molezinha, né? Molezinha. Menos 2. Raiz quadrada de menos 1. Aqui é par, ó, não aparece, é 2, né? É par. Se é par, aqui dentro não pode ser negativo. Não se define. Não existe. Não existe. Raiz quadrada de menos 1 no conjunto dos números reais. É par? Aqui dentro não pode ser negativo. Também não existe. Não existe no conjunto dos números reais. Raiz quinta de 32. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo em 5 momentos vai dar 32? Esse número é o 2. Nota aqui em cima, ó. Uma vez, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. 5 fatores iguais a 2, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tem um jeito bem legal, depois a gente vai ver isso, que é fazendo uma decomposição em fator primo, para a gente extrair raiz, tá? Raiz décima de 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo em 10 momentos dá 1? É o próprio 1, né? Raiz cúbica de menos 125. Raiz cúbica de menos 125. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 125? Esse número é o menos 5. Menos 5, vamos fazer lá em cima, ó. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vai dar menos 125. Lembrando que quando é ímpar, aqui dentro pode ser negativo. Quando é par, jamais pode ser negativo, tá? Não pode ser negativo ali dentro. Show? De boa? E aí, o que vocês acharam? Quais os números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto R? Tem que ser positivo, né? Para ter raiz quadrada. Quadrada é aquela raizinha assim, né? Ou seja, 2 aqui, né? Lembrando que o 2 não aparece por convenção. Tem que ser positivo. Esse aqui é positivo ou é negativo? É positivo. Então, esse aqui é definido em R. Esse aqui, não. Esse aqui, também não. Esse aqui, sim. Sim, um sim bem bonito. Esse aqui, vamos fazer um certão aqui, ó. Sim, sim, sim. Não, menos 9 não. Não, menos 4 não. Menos 64 não, menos 81 não. E o 36, sim. Show? De boa? Sempre que o índice for par, só é definida se o número for positivo. Lembra dos dois casos. Se for ímpar, pode ser positivo ou negativo. Show de bola. Mais um exercício. Meu Deus, meu filho. Quando A igual a 10 e B igual a 21 e C igual a 8,
a expressão b ao quadrado menos 4ac, a raiz disso, né? É definida no conjunto R? Qual é o valor dessa expressão? Muito bem, vamos lá. É só substituir. Isso aqui é receita, né? Receita, a gente pega os ingredientes e põe na receita. Qual é o valor do b? Tá aqui, ó. b igual a 21. Tá b ao quadrado, então fica 21. Tem um 2 em cima? Bota o 2 em cima aqui. Menos 4 vezes, entre número e letra, ou entre letras, sempre tem um sinal de vezes. Qual é o valor do A? Tá aqui, o valor do A é 10. 4 vezes 10. Guarda isso, tá? Entre um número e uma letra, ou entre letras, sempre tem um sinalzinho de vezes. Pontinho, né? Pontinho é ninja aqui, não aparece. O C igual a 8. 8. Cuidadão aqui, ó. Esse símbolo da raiz aqui tem que vir até aqui, ó. Beleza? Vamos resolver essa parada aqui. 21 vezes 21. Um pirulito de uva para quem acertar. 421. Será que é isso mesmo? Chutei aí. Vamos ver se eu acertei. 21 vezes 21. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. A conta é de vezes. 1, 4, 1. 1, 4, 4, perdão. 441. Titio errou aqui, ó. Não é 421, é 441. 4, 4, 1. Menos 4 vezes 10? 40. 40 vezes 8? 8 vezes 4, 32. 320. Show? 441 menos 320. Raiz quadrada. Vamos fazer a continha, ó. Ficou difícil? Faz a continha. Continha de menos. 1 menos 0. 1. 4 menos 2. 2. 4 menos 3. 1. Raiz quadrada de 121. Qual a raiz quadrada de 121? Tchan, 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 tchan. 11. Muito bem. Quem falou 11? Acertou. Beleza? Ficou com dúvida? Volta o vídeo aí e assiste de novo, tá? Só substituir. No lugar do B, o valor do B. No lugar do A, o valor do A. No lugar do C, o valor do C. Essa formulazinha é bem importante, hein? Daqui uns tempos vocês vão ver ela na resolução da equação de grau 2. Famosa fórmula de Bhaskara, né? Esse é assunto para outro vídeo aí. Mais um. Verifique se a expressão x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto R, quando x igual a 13 e y igual a 12. Receita também, ó. Põe a receita aqui. No lugar do x, você vai trocar o valor do x, que é 13. Começa a pôr os ingredientes nessa receita. Tá x ao quadrado, então 13 ao quadrado. Menos. No lugar do y, vamos pôr o valor do y. Y vale menos 12. Eleva ao quadrado. Cuidado, esse menos aqui, ó, é daqui. E esse menos aqui é do valor do y. Show? Vamos resolver essa fita aí. 13 ao quadrado, 13 vezes 13. 169. Menos, primeiro menos ou primeira potência? Primeira potência, né? Menos 12 ao quadrado, ó, não lembra? Faz no cantinho rascunho. Rascunhinho de boas. Menos 12 vezes menos 12. 144. 144. A raiz tem que vir até aqui. 169 menos 144. 25, muito bem. Eu sei que você acertou. Raiz de 25 é 5, então sim, é definida, né? A pergunta é definida no conjunto R? Sim, é definida sim. De boa? Vamos para a próxima? Deixar um tempinho para vocês resolverem aí. Dá uma pausa no vídeo e resolve sozinho aí, hein? Você não pausou. Eu tenho certeza que você não pausou. Bora lá, então. Vamos continuar aqui. Raiz quadrada de 0,25. É 0,5. Por quê? Porque 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Raiz cúbica de 0,008. É 0,2, né? Lembra da multiplicação? Ó, vou voltar no item A. 0,5 vezes 0,5. Multiplicação de decimais. Lembra lá? Quando você multiplica 2 decimais, 5 vezes 5, 25. Quantas casas depois da vírgula? Uma daqui, 2 casas após a vírgula. 0,5. Mesma coisa aqui, ó. Se você multiplicar 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, tem 3 casas após a vírgula aí, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Isso vai dar 0,123. Então a raiz cúbica de 0,008 é 0,2. Beleza? Raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Vamos resolver ali dentro, ó.
Menos 8 ao quadrado é 64. Por que é 64? Porque menos 8 vezes menos 8 dá 64. Show? Show, né? Então é raiz quadrada de 64, que é 8. Lembra da tabuadinha do 8? 8 vezes 8, 64. O oposto, olha o sinalzinho de menos na frente. Na frente pode, né? Não pode aqui dentro, quando o índice é par. Oposto da raiz quadrada de 100. Continua o sinalzinho de menos, raiz quadrada de 100 é 10. Raiz sétima de menos 1. Pode isso, Arnaldo? Pode. É negativo aqui dentro, mas aqui é ímpar, então pode. É menos 1. Porque menos 1 multiplicado por ele mesmo em 7 momentos dá menos 1. Ok? A última nós já fizemos. Raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Fizemos em um outro exemplo aí. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.